Tudo bem, pessoal? Bom, e se houver uma guerra mundial? Como ficaria a vida dos imigrantes aqui em Portugal? Israel está à espera de várias vagas de ataques iranianos em resposta à operação que lançou durante a noite contra instalações nucleares e militares do Irão. Os ataques tiraram a vida a diversos altos responsáveis e cientistas nucleares iranianos. O Irão prometeu uma resposta sem limites, mas entretanto voltou a ser atacado por Israel. Será a segunda fase do ataque. Israel confirma que continua a bater no Irão lançadores de mísseis e estruturas de lançamento de drones. Nas últimas horas, foram ouvidas novas explosões na capital iraniana e nos arredores. Um dia agitado depois do pior ataque dos últimos 40 anos contra o Irão. De acordo com Benjamin Netanyahu, estava previsto acontecer em abril, mas ocorreu à 1 da manhã local desta sexta-feira. Israel começou por destruir o sistema iraniano de defesa aérea de forma a facilitar a entrada de cerca de 200 de aviões de guerra. Teherão foi apenas um dos muitos alvos atingidos pelo país. A Operação Nação de Leões foi justificada por Israel pela necessidade de acabar com a ameaça nuclear. Esta operação vai continuar pelos dias que forem necessários para eliminar essa ameaça. Há várias décadas que os tiranos de Teherão pedem aberta e descaradamente a destruição de Israel. Essa retórica genocida está a ser reforçada com o programa de desenvolvimento de armas nucleares. As forças de defesa de Israel atingiram instalações militares e nucleares. Pelo menos 6 cientistas iranianos foram mortos, assim como vários militares de topo, incluindo o comandante da Guarda Revolucionária. Ao todo, os bombardeamentos israelitas causaram pelo menos 11 mortos e mais de 120 feridos em 12 províncias do Irão, segundo um balanço conjunto do Crescente Vermelho e das autoridades locais. As forças iranianas já retaliaram com o lançamento de 100 drones contra Israel, todos eles abatidos antes da chegada ao país. Pessoal, antes de qualquer coisa, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ramon e hoje a gente vai explicar se caso acontecer uma terceira guerra mundial. O que mudaria para a imigração? Vamos lá. De acordo com os estudos que eu fiz, os levantamentos que eu fiz, a primeira coisa que aconteceria era que todos os solteiros que vivem em Portugal, todos os imigrantes solteiros que vivem aqui ou em qualquer parte do mundo, seriam pedidos por gentileza para se retirar e voltar para o seu país. Eu vou explicar melhor. Caso ocorra uma guerra mundial, a primeira coisa que o país português ia fazer é pedir gentilmente que cada imigrante, que principalmente é solteiro aqui em Portugal, voltaria para o seu país. Por quê? Quando uma guerra mundial acontece, de acordo com os estudos, a primeira coisa que modifica no país e a primeira coisa que o país se preocupa é com o português. E sendo assim, cada país se preocupa com a sua população de origem, até porque estamos falando de algo mundial. Devido à falta de alimentos e principalmente devido à falta de lugares para ficar, muitos trabalhos não vão poder fazer, só mesmo trabalhos que não tem como fazer, mesmo assim seria muito complicado. Muitos imigrantes não teriam condições financeiras para viver, até porque sem trabalhar, como pagaria um quarto, por exemplo, como pagaria uma renda, por exemplo. E de acordo com tudo que eu pesquisei, as pessoas não teriam condições, até mesmo os próprios portugueses não teriam condições de viver uma guerra, ou viveriam a nível de economizar o máximo possível água, alimento, luz, internet praticamente zero. Já imaginou isso? Isso para o próprio português, imagina para o imigrante. Então, a imigração teria que automaticamente se retirar e voltar para o seu país, seja qual for o seu país. E o governo, ele ia liberar essas passagens para você gratuitamente, mas esse valor seria estipulado e retirado do governo, dos cofres portugueses ou de qualquer outro país do mundo. E isso é um sinal de alerta? Com certeza. Por que é um sinal de alerta? Estamos aí beirando, a qualquer momento, uma guerra mundial. Como a gente sabe, o Irão, e muito menos é chamado de Irão, no Brasil chama Irã, começou uma guerra com Israel e ataques de um lado, ataques do outro, pessoas em fúrias, e ao mesmo tempo a gente tem uma guerra que já dura mais de 3 anos pela Ucrânia e pela Rússia. E lembrando que existe 2 lados no mundo.
esquerdo e direito, bom e mal. Do lado esquerdo, né, vamos dizer assim na política, para você entender melhor, a gente tem o Irã, né, que está na guerra, está em uma guerra contra Israel, China, Rússia, Coreia do Norte e por aí vai. Já do lado do Israel, né, a gente tem os Estados Unidos, que é a maior potência mundial. Mesmo que a Rússia seja a maior potência em termos de arma, a gente sabe que os Estados Unidos, em nível mundial, é sempre o salvador da pátria, né? Então, se caso acontecer uma bomba nuclear, seja ambas as partes, né, tanto do Irã, tanto de Israel, tanto da Ucrânia, até mesmo da Rússia, a gente sabe que um país entraria, o outro também entraria, e a gente entraria em um conflito mundial, onde supostamente, que Deus abençoe que isso não aconteça, mas em uma guerra mundial com tantas bombas e tanta coisa ruim. A Comissão Europeia divulgou nesta quarta-feira, 26 de março, novas orientações para situações de crise. Segundo a comissão, o bloco está se preparando para diversos riscos, incluindo desastres naturais, ataques cibernéticos e crises geopolíticas, além da possibilidade de agressão armada contra países da Europa. Uma das novas orientações recomenda que a população mantenha estoques de suprimentos suficientes para pelo menos 72 horas, em caso de emergências como uma guerra. Em comunicado, a comissária europeia responsável pela preparação e gerenciamento de crises afirmou que as ameaças enfrentadas pela Europa atualmente são mais complexas do que nunca. Ela ressaltou ainda que a segurança dos cidadãos envolve outros campos de batalha, como celulares, computadores e usinas de energia. Anteriormente, a União Europeia já contava com uma série de medidas preventivas que podiam ser aplicadas em diferentes contextos. Agora, o bloco elaborou uma proposta para melhorar a coordenação desses esforços. Ao todo, a nova estratégia conta com 30 ações-chave e enfatiza a necessidade de a Europa mudar sua mentalidade para promover uma cultura de preparação e resiliência. Para mais informações, acesse o portal. Não ia ter lugar para imigração aqui, não ia ter lugar nem para os próprios portugueses que iam passar muita complicação em termos de alimentação, em termos de vivência no dia a dia, estoques iriam acabar e em algum momento o país ia sofrer muito. E o governo, por mais que seja de direita ou de esquerda, não ia deixar tocar na ferida, né? Porque quando a gente fala do seu próprio povo em uma guerra, aí não tem lado A e nem B. As pessoas pensam no seu país de origem. E para você ver que o assunto é tão sério, eu ainda não sou casado com minha noiva. Eu vou me casar, ainda não sou, mas vou me casar recentemente, com minha noiva Cristina. Se houver uma guerra hoje, agora, eu teria que ir embora de Portugal. Por quê? Porque eu sou considerado ainda um imigrante, né? Mesmo que eu tenha documentação, tenho todos os documentos necessários para me poder viver em qualquer país da Europa, eu sempre vou ser considerado um imigrante. Lembrando que eu casando com minha noiva, a situação já melhora um pouco. Por quê? Eu já me torno aí, entre aspas, um cidadão português, porque eu sou casado com uma portuguesa que na verdade é uma romena, né? Então, na verdade, são duas nacionalidades. Aí já muda toda a situação. Meu nome vai ter o sobrenome dela e tudo muda. Então, no caso das pessoas casadas, ainda teriam a possibilidade de ficar aqui. Mas existiria uma possibilidade de ir para a guerra em último caso. Então, poderiam, por exemplo, me chamar para ir para uma guerra, eu teria que ir. Se eu não fosse, automaticamente me voltaria para o meu país, entendeu? O quanto é importante, o quanto é pesado isso. Então, a pergunta que não quer se calar, acontecendo a Terceira Guerra Mundial, o que mudaria? Primeira coisa, a imigração. 95% dos imigrantes iriam embora para os seus países, até porque também ninguém ia querer ficar num país que não é seu em uma guerra mundial. Ninguém aguenta ficar. As pessoas querem estar perto dos seus familiares. Com isso, lembrando que uma guerra geralmente, principalmente a última mundial, entre 5, 6, 7 anos dura uma guerra mundial. Não quer dizer que pode ser isso. Isso é uma estatística. Mas se isso acontecesse, muita coisa ia mudar. Por quê? Esses imigrantes que estão indo embora, claro que teríamos uma grande parte deles, imigrantes que aqui
aproveitam e utilizam dos benefícios do governo, a gente também tem uma pequena porcentagem, né, um terço disso, 25% dos imigrantes que estão hoje em Portugal ajudam relativamente financeiramente o país, e isso ia bater muito forte, né? Porque da onde ia ter dinheiro, por exemplo, para um idoso que tem o seu pagamento todo mês ali de aposentadoria, isso ia faltar para essas pessoas. Então a gente entraria em um caos mundial e principalmente um caos nacional. Então quando eu falo de guerra, pessoal, não é uma brincadeira. Isso pode acontecer a qualquer momento, Deus livre e guarde que não. Mas se caso isso acontecesse, entenda uma coisa, o lado mais fraco da corda é você imigrante. Eu posso me colocar também nisso, né? Apesar de existir dois lados de imigrantes, pessoal, a gente tem que entender isso para não confundir as coisas. E quais são esses dois lados? O imigrante que vem para cá, veio para cá para trabalhar, cuidar da sua família, construir uma família e não preocupa com documentação para estar saindo do país. E tem o imigrante que vem para cá, que esse aí, o português já está cansado, vem para cá, utiliza, usufrui o máximo possível dos benefícios, não quer trabalhar, quer pegar documento rápido para ir para outro país, para continuar essa bola de neve, que é, eu costumo dizer que não é somar nada para o país. Então, existe dois tipos de imigrantes, entendeu? A gente tem que colocar cada um no seu devido lugar para a gente não confundir as coisas. Mas isso iria acontecer sim. Uma guerra mundial afeta muitas pessoas. A gente sabe que Putin está muito nervoso com tudo que está acontecendo, ao mesmo tempo que a gente tem o presidente da Ucrânia que também não abaixa a guarda, atacou uma base militar recentemente da Rússia, e a Rússia voltou com um ataque, foram quase 300 drones e centenas de mísseis. E o mesmo aconteceu recentemente agora em Israel. Israel atacou o Irão e o Irão revidou com um ataque que parecia filme de ficção científica. Até onde a gente vai chegar com tudo isso? É a pergunta que eu faço para vocês. E se o mundo entrasse em um colapso, um caos com a Terceira Guerra Mundial, o que você faria? Nesse momento, até mesmo imigrantes portugueses se tornariam um só. É por isso que eu digo, pessoal, em meio a uma guerra mundial, em meio a um mundo tão complicado, a gente não está percebendo que o maior objetivo do ser humano é se unir e não se desligar um do outro. Então, que fique a dica para você, se é imigrante, se não é imigrante, se é português, se houver uma guerra mundial, Portugal iria pagar e receber grandemente para resolver. E aí, o que você achou desse vídeo? Eu gostaria de pedir para deixar aquele like, para a gente bater a meta de 300 likes. Lembrando, eu estou me esforçando para trazer para você vídeo todos os dias. Não é fácil, pessoal. Só para explicar para você um pouco da minha vida, eu trabalho 5 dias por semana, né? Sou cuidador, cuido de idosos. Ainda tenho que cuidar da família, da minha esposa, da minha noiva, né? Eu falo esposa, mas é minha noiva. E outras coisas que eu também faço no meu dia a dia, né? Também ainda tem as vendas que eu ajudo a minha esposa. Inclusive, se você quer comprar produtos naturais de aloe vera, para você mudar a situação da sua saúde, eu vou deixar aqui embaixo o link. Vai lá e compra, porque a saúde é muito importante. Muitas das vezes a gente não dá importância para a saúde. E a saúde é fundamental para que a gente tenha uma vida melhor aqui, né? As pessoas não preocupam com saúde. Então, vou deixar o link aqui embaixo. Então, pessoal, eu faço muita coisa. Então, peço desculpa muitas das vezes. A qualidade do vídeo eu pretendo melhorar cada vez mais, entendeu? Informações, muitas das vezes pode acontecer de eu passar uma informação que foi modificada em cima da hora, não tive a capacidade de mudar aquilo devido a ser muito rápido, mas eu peço a você, principalmente você que faz parte do canal, para ter um pouco de paciência. E outra coisa, esse é um cenário simples que eu tenho aqui, entendeu? Se você sentir de Deus de nos ajudar, você pode ajudar. Vou deixar aqui embaixo o IBAN e também o MBWay. E essa ajuda seria para quê? Eu pretendo colocar aqui uma mesa, né? Uma mesa bacana, e vou colocar aqui também um microfone mais profissional, para que você tenha qualidade quando está me ouvindo e me vendo. E também quando eu sair para a rua, né? Eu já fiz investimentos como drone, por exemplo,
comprei, né? Porque a situação aqui não é simples, pessoal. A gente trabalha, ganha um salário e muitas das vezes o salário não é o suficiente, entendeu? Então isso nem preocupo com isso, pessoal. Eu amo fazer isso aqui que eu tô fazendo, independente de ajuda ou não. Pode ter certeza que eu vou continuar com vocês. A única coisa que eu peço a vocês é para deixar o like, tá bom? É isso, pessoal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço. Fiquem com Deus e tamo junto.